Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Então, nós estamos aí dando prosseguimento à nossa disciplina, né, de filosofia, e nós vamos tratar agora da filosofia medieval, né? A filosofia do direito, discutimos já sobre a importância da filosofia do direito na Grécia Antiga. Falamos de Sócrates, Platão e Aristóteles, né, e o ideal de justiça do mundo grego. É muito importante. Contei a historinha do Sócrates, né, como que ele foi responsável aí por difundir uma nova ideia de filosofia, foi condenado por isso e como ele acreditava muito no papel da justiça, nas leis da cidade, que a justiça é igual para todos, então ele acreditava nisso e morreu por esse motivo. Platão, né, cada um no seu lugar, cada indivíduo exerce a sua função, essa é a ideia que ele acredita, e Aristóteles com uma ideia mais, vamos dizer assim, um pouco mais prática, né, o pai da ética, do pensamento ético. Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula e vamos falar um pouquinho da filosofia medieval. Antes de eu falar um pouquinho da contribuição da filosofia medieval para o direito, né? Isso é importante, eles têm uma nova concepção de mundo. Nós temos que falar um pouquinho da aula, qual que seria o objetivo dessa aula, né? Então, nós vamos identificar toda a formação do pensamento medieval, desde a sua origem, que se formou aí no mundo ocidental, o nascimento da chamada filosofia cristã, que vai dominar essa época, né? O mundo é dominado pela teologia, pela questão cristã. A Igreja Católica se torna uma instituição poderosa e, com isso, ela vai disseminar suas ideias e moldar, de certa forma, o indivíduo, o grupo, a sociedade. Então, nós vamos também analisar que a filosofia pagã, né, que da antiguidade, dos gregos, que foi tão condenada pela filosofia cristã, ela sim tinha uma relação direta, principalmente Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, pensamento de Santo Agostinho traz essa ideia dessa importância aí, principalmente nos escritos de Platão. Ele revive tudo isso através da Cidade de Deus, né? Então, não se rompeu completamente com o pensamento que eles chamavam de pagão, né? Então, essa é a nossa aula e também a contribuição do pensamento medieval para o direito. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da Idade Média, que foi um período da história que vai 10 séculos, né? Do século V ao XV. Começou com as invasões dos povos bárbaros que se fundiram com os romanos, transformando assim numa cultura. E a etapa inicial, né? A Idade Média se inicia com a queda do Império Romano, já não dava mais para sustentar aquele império, ele implodiu e com isso explodiu, né? Aí dá origem aí a uma nova forma, a igreja antes perseguida, o catolicismo antes perseguido, se torna a religião oficial do império e mais tarde ela domina todo o cenário, né? Enquanto isso, o Império Romano do Oriente permanece isolado, unificado, né? Então ela só vai cair no século XV. Em 1459. Então, nós temos a divisão, a periodização clássica da história. Nós estamos aqui nesse período Idade Média, que vai de 476 até 1453. Vimos todo o pensamento da idade dos gregos, né? A contribuição, a formação do mundo romano, enfim. Agora, nós vamos ver essa parte aqui, tá? Referente aí ao pensamento da Idade Média. Então, nós temos, historicamente falando, a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. Então, são duas partes da história. Nossa, primeiro a Alta, depois a Baixa. Esse período aqui é o período de crise da Idade Média, aí vai surgindo as cruzadas, peste negra, novas formas, né, técnicas agrícolas, declínio do ideal feudalista. Aqui na Alta Idade
Idade Média é o fortalecimento de uma nova forma de poder, que era fragmentada e tinha a igreja como grande soberana, né, a grande sucerana aí de toda a Idade Média, historicamente falando. Então, a Alta Idade Média foi o desenvolvimento e a manutenção de todo o ideal da Idade Média, tá? Então, isso aí, professor de História falou para vocês no ensino médio, né? Professor de Filosofia também, Filosofia Geral, já falou um pouquinho, né? Vocês viram? Então, essa é a Idade Média, onde hábitos dos povos bárbaros, no caso do poder fragmentado, mais hábitos dos romanos foram se fundindo, no caso do cristianismo, transformando assim em vários reinos, que era o poder descentralizado, o poder da honra, enfim, era um poder mais voltado para a honra, para o dever, que é o que a gente vê muito nos filmes. Então, você tem aí o fim do Império Romano, né, a morte do imperador romano Teodósio, a partilha do Império Romano, a invasão dos povos bárbaros, né, que fica com o Ocidente e a capital em Roma, e os bárbaros invadindo, né, tomando aqui os lombardos, os visigodos, os vândalos, burgúndios, tomando, assim, o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente é outra coisa. Então, essa parte do Império Romano vai ser dividida, a Romano do Oriente, que vai ficar isolada, e a Romano do Ocidente, igual eu falei para vocês, ok? Tranquilo? Passamos aí. E aí, você tem o nascimento de uma nova forma de ver o mundo, né? A Idade Média ficou conhecida como o período das trevas, que é o que a gente fala muito, né? Porque a religião, ela dominou o cenário europeu. Era mesmo, né? O período das trevas. Tenho certas dúvidas. Foi um momento da história que mais se pensou um pensamento filosófico, disputas de teses, ideias, universidades que foram surgindo. Então, não foi um período das trevas, né? Isso aí é uma ideia errônea que a gente tem sobre a Idade Média. Fato é que a filosofia cristã, a filosofia da Idade Média, é uma fusão do judaísmo, Jesus Cristo era, sim, um judeu, nasceu em família judaica, disseminou essas ideias. A cultura grega, né? A cultura grega aí com Platão, Aristóteles, mais o cristianismo que estava surgindo. Então, você tem a fusão disso tudo. As comunidades cristãs, né? Vamos dizer para você, aquelas que seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Ela ficou um pouquinho, né? Porque Jesus Cristo, ele pregava o amor, ele pregava a tolerância, né? A filosofia do amor, a teologia do amor. Então, esse cristianismo que nós chamamos de primitivo, ele deu lugar a uma teologia mais racional, uma teologia aí que domina, né, os outros povos. Então, a teologia cristã, ela teve que ser reformulada, ela teve que ser revista, né? Vários concílios, várias reuniões conciliares definiram aí o que era ser cristão e construíram o ideal cristão. Aos poucos, assim, essa ideia, porque o cristianismo primitivo estava muito no inconsciente, né? Você não deve fazer isso porque é errado. E que Deus não quer, não, é tipo assim, é uma questão de consciente, da cabeça, cada um segue. Agora, o cristianismo que está crescendo, precisava se fortalecer, ele era mais o que? Opressivo. Você não faz porque é pecado, você vai para o inferno, né? Você tem que seguir, você vai para a fogueira. Então, existe aí uma opressão, né? Uma construção de uma opressão e elaboração de doutrinas que as pessoas têm que seguir. Porque se construiu a ideia de que as verdades, né, estão dentro do cristianismo e o resto seriam pagãos. E esses pagãos seriam atacados pela fé. Então, se constrói essa ideia, a verdadeira fé está na Igreja Católica, né? Aí você tem o surgimento de várias escolas, né, que vão defender essa ideia. Você tem, por exemplo, a patrística, né? Você tem um momento aí onde a igreja se fortalece muito e cria-se filosofias cristãs,
né, que foram, a patrística foi criada pelo inicial, né, Santo Agostinho, que trouxe aí o ideal da fé cristã, uma doutrina onde a verdadeira fé estaria nas obras de Deus, né, e deveriam ser atacados. Então você tem um ideal de verdade que está na fé, a fé está acima do homem, tá? A razão ainda era bem, um pensamento bem, estava começando a ser criado, e por esse motivo a fé era mais importante que a razão, né? Apesar da igreja depois na escolástica tentar unir a fé e a razão, ainda se pensava muito pouco nessa relação entre fé e razão, onde a fé era mais importante que a própria razão, né? Então aqui a igreja se torna extremamente, e aí vem a questão fé e razão, que eu falei para vocês, é um momento onde a fé está acima, é um pensamento baseado em Deus no centro, um pensamento teocêntrico, né? Todos os filósofos dessa época estão diretamente relacionados à questão da religião. Então, são homens religiosos, são padres, né? Então, todo o pensamento filosófico está dentro da igreja. E a grande preocupação dessa galera é pensar aí as diferenças das relações entre os dogmas, que são da fé, e do que foi descoberto pela razão. Se existisse um contraponto entre fé e razão, a fé estava acima. Então, assim, vamos lá. E aí surge a filosofia de Agostinho, onde você vê a ideia do mundo sensível, que é a crença, que é o mundo dos homens, e o mundo do pensamento, do raciocínio, que é Deus, né? Que é o mundo da fé. Então, para ele, até a própria lei, a lei dos homens, ela se desconstrói, mas a lei de Deus não. Ele criou a cidade de Deus, né, que foi um livro. Ele resgata aí o dualismo platônico, né? Eu devo crer em algo para entender. Ele divide em mundo sensível, que ele acha que é o mundo que nós vivemos, que é o mundo perecível, né? E o mundo de Deus, onde é raciocínio, intuição, o ser alcança a verdade através da fé. Então você tem essa grande diferença. O Santo Agostinho foi os primeiros padres, né? Ele é um bispo de Hipona. Ele diz na biografia dele que ele foi pagão, né? Então, e que ele encontrou a verdadeira fé através de uma aparição, né? Mas, enfim, a visão dele é uma visão uma antropologia teológica, onde o homem e Deus é o encontro, é a união perfeita entre corpo e alma. O nosso corpo é perecível, a alma não. Então, nós deveremos controlar nossas paixões para saber merecer a vida eterna, né? Que é a vida da cidade de Deus, né? Então, ele introduz o pensamento racional, porém, esse pensamento racional, ele está, assim, abaixo da fé mesmo, do pensamento de Deus, né? As leis de Deus estão acima das leis dos homens. Então, ele começa a travar esse debate. Mas assim, nossa, Tatiana, Santo Agostinho, muito voltado para a fé, gente, começa-se o debate. Ele é o cara que introduz, que traz aí o debate entre fé e razão. Ele é uma pessoa que tem que ser levada em consideração das leis de Deus e as leis dos homens, né? Ele traça isso, né? Então, para ele, a formação dos princípios cristãos estão acima, né? Ele acha que o homem deve se desapegar de toda a sua materialidade, se voltar assim para o interior, que é lá que ele vai encontrar a iluminação divina, né? Então, assim, muito voltado, muito preso à ideia aí de iluminação, de conhecimento da fé, de iluminação divina e etc, né? Então, ele chama Cristo como verdadeiro mestre e nada mais. Nós temos a função aí de estimular a verdade que está dentro do nosso interior,
né? Você tem vários outros teóricos que vão acompanhar um pouquinho a ideia de Santo Agostinho, né? O caso do Anselmo de Cantuária, onde ele fala que a fé que procura entender as coisas e não nós que temos entender algo, mas ele traz uma nova forma de pensamento na filosofia medieval, que é a escolástica, né, que vai ser bem desenvolvida por São Tomás de Aquino, né, onde ele tem um grande argumento, que é isso. Ele defende a existência de Deus por meio da ideia de que ele é um ser perfeito e ele deve existir. Definiu Deus como um ser, né, com entre todas as caixas altas, é o maior ser que a mente humana pode conceber, está em nós, né? Então você tem a defesa de que se o ser maior, que se o maior ser possível existe na imaginação, ele também é real. Então, ele coloca o argumento de que uma das características de tal ser maior e melhor que se pode imaginar era tal da existência, né? E aí você tem ainda a ideia que ele ainda acredita em Deus sendo o centro e a concepção do universo, né? Que tudo é criado e dirigido por Deus e que a razão e fé estão aí bem juntas. São Tomás de Aquino, ele é mais, enquanto o Santo Agostinho pensa muito voltado a Platão, São Tomás de Aquino usa muitos escritos de Aristóteles, mais práticos, e consegue desenvolver um pouco a escolástica que foi um pouco desenvolvida e adaptada. Então, para Aristóteles, as causas da existência são causa material, né? Aquilo do qual é feita alguma coisa, a matéria, a causa formal, a coisa em si, por exemplo, isso aqui é caneta, né? Você pega a matéria, olha só, você coloca o plástico, você coloca o tubo, é a matéria. Agora, a causa formal, isso aqui é uma caneta, ou seja, serve para escrever, né? Então, a causa eficiente, alguém tem que construir. E a causa final, por que que aquilo deve ser construído? Para quê? Por que que eu estou fazendo essa caneta? Porque eu tenho que escrever, que é importante. Então, existe aí essa grande questão. E aí ele desenvolve esse método de aprendizagem, né, que passa por essas 4 etapas. Ele constrói uma visão mais racional da teologia, né? Ele considera, com certeza, Deus é o fundamento de tudo, racional, mas ele tem que investigar de maneira racional os fundamentos da nossa fé cristã, tá? Ele é um pouco oposto às ideias de Santo Agostinho e ele fala que o conhecimento não sofre a influência do divino porque existe como potencialidade. Né? Então, cabe ao homem acessar o conhecimento por meio da pedagogia, do estudo, né? Isso não é só uma questão divina que vai vir aqui na cabeça dele. E aí é um momento de transição entre a Idade Moderna e o pensamento medieval, né? Então, ele concilia a fé e a razão, a investigação, a intelectual em primeiro plano, né? Diferente do Santo Agostinho, que é a fé acima de tudo, né? A razão ordena e classifica todo mundo, que ele chama de tomismo, tá? Então, você tem uma relação muito próxima a razão e fé, tá? Aí ele fala, olha, a razão pode estar até subordinada à fé, mas ela segue leis próprias. Então, assim, o conhecimento não depende da fé nem da presença de Deus, mas é um instrumento para se aproximar de Deus, tá? E ele traz aí o processo de abstração, né? A coisa que vem a ser e o que é. Eu chamo de ato e potência, tá? Isso nós vamos explicar direitinho. E aí você tem a inteligência, que é a transformação do ato, né? Então, assim, a potência é o que vira a ser, a inteligência é a construção do ato que se transforma em potência. O cara estava no momento aí do século XI, né? O momento de formação de escolas, o momento aí de formação
das universidades, né, a formação de disciplinas, e aí você tem um momento de transição para a Idade Média, né, onde o pensamento teocêntrico vai se fragmentando, dando lugar aí a um momento histórico muito importante. Aí perguntas, né, a Idade das Trevas? Eu acho que não. Apesar da dominação religiosa impedir o desenvolvimento da razão, nós temos que entender aí que houve vários avanços no pensamento, tá? E qual é a grande contribuição aí para a filosofia do direito? Quando Santo Agostinho trabalha com a ideia de mundo dividido, né, as leis de Deus e as leis dos homens, ele trabalha com o chamado maniqueísmo, né, que é a dividida entre os homens e Deus, onde a lei de Deus está superior à dos homens. Então você tem uma questão maniqueísta, né? Agora, com São Tomás de Aquino, ele fala que as leis de Deus, elas estão junto com os homens, né? Olha quando ele fala na Suma Teológica, há de se notar que um indivíduo vivendo em sociedade constitui de certo modo uma parte ou um membro dessa sociedade. Por isso, aquele que faz algo para o bem ou para o mal de um de seus membros com isso atinge toda a sociedade. Então, assim, não existe essa divisão maniqueísta entre Deus e homens, né? São Tomás de Aquino, ele fala que a fé, a razão, ela também está presente no homem. As leis dos homens, elas não são tão ruins em relação às leis de Deus, elas são a personificação de Deus, entendeu? Então, dá para entender aí um pouquinho da contribuição desses caras para a filosofia do direito, né, que estamos aí estudando, tá bom? Então, com isso, a gente encerra a nossa videoaula. Uma videoaula, assim, um pouco extensa, mas vale a pena voltar aí. A Idade Média, ela oferece pra gente, né, uma grande contribuição no entendimento da nossa sociedade, principalmente da questão religiosa. Estamos voltando aí a uma sociedade extremamente voltada para a fé, para a religião, onde temos aí impedimentos jurídicos voltados pela fé, pela crença, né, na questão da fé, que impedem o desenvolvimento da racionalidade, né? Vamos discutir isso aí, tá bom? Então, aguardo vocês na nossa aula para discutir, principalmente a importância da Idade Média na filosofia do direito, com esses clássicos aí da Idade Média, tá bom? Então, beijos, tô com saudade de todos.